O arminianismo é um sistema teológico bíblico que faz justiça à bondade de Deus? Ou é mais uma heresia que mina a soberania de Deus em prol do livre arbítrio humano? Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ler é Preciso. Eu me chamo José Bis Lopes e no vídeo de hoje iremos falar sobre o livro Uma Introdução ao Arminianismo Clássico, História, Doutrinas e Fundamentação Bíblica do pastor Zwinglio Rodrigues. O pastor Zwinglio Rodrigues, ele é pastor da Igreja Batista Vida, na cidade de Vitória da Conquista. E esse livro foi publicado pela editora Sal Cultural. Aqui o autor ele vai expor biblicamente as principais doutrinas do arminianismo clássico, como também vai falar um pouco sobre a história de como se desenvolveu o arminianismo clássico. A obra é dividida em 4 partes. A primeira parte, pelagianismo, semipelagianismo e arminianismo. Ele vai tratar de desmistificar essa ideia de que o arminianismo se tem alguma coisa a ver com o pelagianismo ou semi-pelagianismo. Esse argumento, essa acusação é muito comum dos críticos do arminianismo e ele explica brilhantemente, usa bastantes argumentos, bastante fundamentação bíblica, né? Ele explica o que é o pelagianismo, o que é o semi-pelagianismo e explica também por que o arminianismo não pode ser acusado de ser pelagianismo ou semi-pelagianismo. E por fim ele coloca uma tabelinha, um quadro, digamos assim, diferenças dos sistemas teológicos. Eu acho que só esse quadro já resumiria bem essa parte, já seria suficientemente claro para explicar que o arminianismo não tem nada a ver com esses outros dois sistemas. Vejam só, aí no quadro ele mostra 3 disciplinas da teologia: a antropologia, a martiologia e soteriologia, e ele coloca o que cada sistema teológico pensa a respeito dessa disciplina. Veja que na antropologia o pelagianismo tem uma visão otimista, porque acredita que o homem nasce com a vontade livre, intacta, ou seja, o pecado de Adão só afetou realmente Adão e não a humanidade que veio a seguir. O semi-pelagianismo continua sendo otimista porque ele acredita que a vontade humana não está morta, apenas enferma. E o arminianismo ele é pessimista. O livre-arbítrio humano foi totalmente destruído na queda. Tá? Pouca gente sabe disso, mas o arminianismo ele defende sim a depravação total do homem, da raça humana. A martiologia, para o pelagianismo, a raça humana morreu com a queda, não morreu com a queda de Adão. Para o semipelagianismo, apesar dos efeitos calamitosos da queda, Adão manteve o seu conhecimento do bem. E para o arminianismo, a queda adâmica atingiu toda a humanidade, levando-a ao estado de depravação total. A respeito da soteriologia, o pelagianismo ensina que o progresso da santidade do homem, e, portanto, em última análise, sua salvação ocorre pelos méritos humanos, pelas obras. No semipelagianismo, o homem pode dar o primeiro passo em direção à salvação. Já o arminianismo, totalmente diferente desses dois sistemas. O homem não tem mérito algum na salvação, mas a salvação do homem em tudo, do início ao fim, depende da graça de Deus. Tá, então esse quadro é só um resumo. Na realidade ele explica no capítulo, usando referências bíblicas, cada um desses pontos. Então essa é a parte 1. Na parte 2 nós temos 4 capítulos, que são os levantamentos históricos. O capítulo 2, uma historiografia da vida de Jacó Armínio. Ele vai falar um pouco aqui da biografia de Jacó Armínio, dados bibliográficos básicos. No capítulo 3, uma historiografia da vida de Jacó Armínio. Né? Aqui ele vai se centrar mais nos seus debates teológicos, principalmente com Beza, que era o seu professor, e Gomaros, né, que era um colega, digamos assim, da universidade, que ele também travou grandes debates teológicos a respeito da soteriologia, né? Esse debate entre predestinação, eleição, se Deus decretou tudo ou não. E é interessante que pouca gente sabe que Armínio ele nunca debateu com João Calvino. Tá? Até porque quando Calvino nasceu, quando
Arminio nasceu, melhor dizendo, o João Calvino ele já era idoso. Na verdade, quando o João Calvino morreu, o Arminio ainda tinha 4 anos de idade. Então, o contato realmente do Jacó Arminio com o calvinismo foi através do seu professor, o Teodoro de Bessa, e os seus colegas, né? Até alguns dizem, ele comenta aqui no livro, que Jacó Arminio tenha sido, talvez, calvinista, e em algum momento lá da sua caminhada teológica ele tenha se afastado desse sistema teológico. No entanto, o autor do livro ele diz que isso é apenas uma especulação, não há assim, evidências fortes o suficientes para se afirmar isso. No capítulo 4, a obra vai falar sobre o remonstrante e os remonstrantes. O remonstrante é um documento de 5 artigos, né, escrito talvez pelo Simon Episcópio, para defender a doutrina arminiana, que nesse momento estava sendo muito perseguida, muito atacada pelos calvinistas. E aí eles escrevem esse documento com 5 artigos de fé. Esses 5 artigos de fé do remonstrância que vai dar origem depois a uma reação pelos calvinistas, que são os 5 pontos do calvinismo. É outra coisa legal que eu achei desse livro. Muita gente pensa que primeiro vieram os 5 pontos, né, a tulipe calvinista, e depois veio o arminianismo. Na realidade, a tulipe calvinista ela é uma reação a esse documento aqui do Remonstrance. E no capítulo 5, breve considerações historiográficas sobre o Sínodo de Dort. Aqui ele vai usar bastante fundamentação histórica, bastante referências de historiadores sobre esse sínodo. O Sínodo de Dort foi uma tentativa de encerrar com esse debate que estava tomando conta das Províncias Unidas, ali na Holanda, na atual Holanda. E, a priori, os remonstrantes eles tiveram total garantia de que eles iriam expor suas doutrinas sem nenhuma perseguição, mas na prática não foi assim. Na prática eles não tiveram oportunidade de se defender. Parece que o sínodo já era cartas marcadas, né? O resultado do sínodo não poderia ser outro a não ser a vitória do calvinismo, até porque tinha apoio legal, né? O apoio do príncipe Maurício de Nassau, que estava aliado aos calvinistas, e o resultado é que o arminianismo foi condenado nesse sínodo, houve execuções de ministros, alguns foram exilados, e a perseguição só foi arrefecer depois que o príncipe Maurício de Nassau faleceu. E aí alguns remonstrantes puderam voltar a lecionar nas universidades, puderam voltar a ministrar nas suas igrejas. Então aqui vai mostrar realmente os bastidores, com bastante dados, os bastidores desse sínodo de Dort, que ele foi muito mais político e econômico do que propriamente um sínodo religioso, teológico. Na parte 3, doutrinas arminianas, aqui o autor ele vai explanar com mais calma os 5 artigos do Remonstrance. O capítulo 6 vai falar sobre o primeiro e o segundo artigos remonstrantes, que esse primeiro e segundo artigo falam sobre a eleição e a expiação ilimitada, respectivamente. A eleição é que Deus ele elege a eleição sim na doutrina arminiana. No entanto, diferentemente da doutrina calvinista, a eleição ela não se dá através de um decreto de Deus, mas através da presciência. Deus ele já previu aqueles que aceitariam a Cristo por meio da fé. Então, aí nesse ponto, eles são eleitos em Cristo, eleitos pela fé em Cristo Jesus, que Deus já de antemão previu. O segundo artigo, que é a expiação ilimitada, que Cristo ele realmente morreu por todos, ele não morreu apenas para os eleitos, ele morreu por toda a humanidade. No entanto, essa salvação ela só se torna eficaz para aqueles que realmente creem. Como diz a Bíblia em João, para todos aqueles que o receberem terão poder de serem feitos filhos de Deus. No capítulo 7, terceiro e quarto artigos do Remonstrantes, depravação total
e graça resistível. Como nós já vimos, o arminianismo ensina assim que o homem ele é depravado moralmente, ele está distante de Deus, não há como o homem dar o primeiro passo em busca da salvação, porque o seu livre-arbítrio ele foi sim, digamos, totalmente prejudicado com a queda de Adão. No entanto, Deus ele dá o primeiro passo em busca deste homem, mas essa graça, e aí é o quarto artigo, ela pode ser resistida. Tá? O homem é depravado, não tem como buscar Deus, Deus então busca esse homem através da sua graça. Mas essa graça pode ser resistida. O homem ainda tem liberdade, uma vez que o livre-arbítrio do homem é restaurado através da graça de Deus, ele ainda assim pode resistir a essa graça e não querer continuar, digamos assim, não querer aceitar essa salvação. E no capítulo 8, quinto artigo do Remonstrantes, perseverança dos santos, e aqui é o ponto talvez mais polêmico, porque Arminio parece que ele não tinha muita certeza sobre essa questão da perseverança dos santos, se realmente o cristão ele tem como perder a sua salvação ao longo da vida. Então aqui vai ficar um pouco aberto, existem arminianismos que defendem que pode, arminianos que podem, que o cristão pode perder a sua salvação, outros dizem que não perde, e alguns, como eu, que têm dúvidas a respeito disso. O capítulo 9 fala sobre a graça preveniente, que é essa graça anterior à salvação. Como eu já disse, e o livro também ressalta isso, o homem está morto, está depravado, e ele só é salvo quando Deus vai até ele. O primeiro passo sempre é de Deus, na questão da salvação. E essa graça preveniente é essa graça anterior à salvação, digamos assim. É a graça que vai permitir, que vai iluminar a mente humana para que esse possa querer buscar o bem, possa querer buscar a Deus. E no capítulo 10, livre-arbítrio, capítulo também bem interessante, porque é muito comum achar que o arminianismo está centrado no livre-arbítrio. Isso não é verdade. O cerne do arminianismo não é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma consequência. O cerne do arminianismo é a bondade de Deus. O autor Roger Olson, no seu livro Teologia Arminiana, Mitos e Verdades, também explica muito bem sobre isso. Como assim bondade de Deus? O arminianismo ensina que Deus ele é bom, ele é totalmente bom. Basta olharmos para Cristo, que é a maior revelação de Deus. E Deus fez carne e habitou entre nós. Então, se quisermos aprender mesmo sobre Deus, sobre o caráter de Deus, temos que olhar a Cristo. Então, ele é bom. E como um ser bom, ele jamais poderia condenar pessoas ao inferno, pessoas essas que não tinham outra escolha a não ser pecar. Mas não tem como você entender um ser que cria, que decreta criar uma pessoa e decreta que essa pessoa não seja salva. Decreta que essa pessoa não é uma escolhida, não é uma predestinada, que irá para o inferno, mas tudo para a glória de Deus. Nós não sabemos, segundo os calvinistas, tudo isso acontece, mas nós não sabemos o porquê, mas Deus sabe. Então, o mal, até o mal moral para alguns calvinistas, que são os calvinistas supralapsarianos, até o mal moral, a queda foi decretada por Deus. Então, o arminianismo, ele não crê desse jeito. Ele crê que Deus, por ser bom, ele jamais poderia fazer isso, decretar a morte, decretar o pecado, decretar a queda, decretar a ida de alguém ao inferno. Então, se o cerne do arminianismo é a bondade de Deus, consequentemente, tem que se levar em consideração que o ser humano é livre para escolher. Porque se o ser humano tem liberdade para escolher entre fazer o bem e o mal, esse ser humano indo ao inferno, digamos assim, sendo condenado, já não seria mais responsabilidade de Deus, e sim das escolhas. Então o livre-arbítrio é uma consequência da bondade de Deus. Um Deus bom, um Deus que morreu por todos e que, como diz a Bíblia em Apocalipse, está à porta e batendo, esperando que alguém abra e tenha com ele. Ok? Então esse é o livro
Introdução ao Arminianismo Clássico, eu fiz aqui um pequeno resumo. Na realidade o livro tem muito mais coisa. Como eu já disse, ele tem muitas referências, tanto históricas como bíblicas, e vale a pena sim você ler. Se você quiser saber um pouco mais sobre a teologia arminiana, vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de um canal parceiro nosso aqui do Ler é Preciso, que é o canal Teologia Arminiana em Vídeos, e também um link de uma página no Facebook sobre doutrinas arminianas, ok? Espero que você tenha gostado mais desse vídeo, peço que se inscreva no canal, espero você nos próximos vídeos, até lá e bons estudos!